Cavaleiros Sagrados são a maior ameaça à revolução de Dragon, segundo ele próprio. Tudo porque detém poderes necessários para derrubar qualquer um que se oponha ao governo mundial. E o irmão de Shanks e sua companheira finalmente demonstram por que são temidos. Seus poderes são revelados em Elbaf. Uma fruta capaz de derrubar gigantes e talvez a lendária espada de Gold Roger. Quer saber tudo sobre os poderes dos Cavaleiros Sagrados? Então se liga que eu vou falar nisso agora. Fala galera, Evandro Fusari com mais um vídeo pra vocês, como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem. One Piece 1135, olha, me surpreendeu. Nem imaginava que ia ter One Piece esse ano pra fechar, obviamente 2024. Mas foi um capítulo muito bom, divertido e com algumas revelações pra lá de interessantes. Em quem é o pai de Kron? Qual é o poder dos Cavaleiros Sagrados? Será que Dark Shanks possui a espada de Gold Roger? Eu acho que sim. Assiste até o final, esse vídeo tá muito legal, você vai gostar bastante. Se é novo aqui no canal, caiu de paraquedas, assiste na maciota. Se gostar, peço pra você se inscrever. Se é da pior geração, bala de canhão no like para dar uma força pra esse vídeo. E agora com vocês tudo sobre One Piece 1135. Então vamos lá meus amigos, nossa história de capa começa mostrando que Otama se libertou de Rolden. Mas não só isso, ainda derrotou ele. Rolden, lembre-se, era um headliner, um astro principal de Kaido que lutou contra Luffy e Ashura Doji. Então aqui vemos Otama recebendo o tratamento que o Kobe recebeu. Ela ficou forte o suficiente fora da tela para vencer um headliner. É interessante, mostra que o Wano está cada vez mais próximo de se defender para abrir as suas fronteiras e libertar Pluton. Já nosso capítulo começa com a coruja gigante da biblioteca sendo nomeada como Biblo. Ela comeu a Iku Iku no Mi, uma Akuma no Mi que lhe permite transformar objetos em tamanhos gigantes. E aqui eu fiz uma live reagindo ao capítulo e eu fiquei na dúvida quanto ao nome da fruta. E acabou vindo como algo próximo à fruta da educação. O que pra mim não fazia sentido. Gigantificar objetos e educar tem um abismo de distância nos seus significados. Mas depois de pesquisar um pouquinho mais no original, deu pra entender por que o Oda escolheu esse nome. A fruta em inglês é chamada Hair no Mi. Hair se traduz como traseiro. Mas não é isso não, tá bom? Não faz sentido, né? Fruta do traseiro. Na verdade, o hair também é um verbo lá em inglês que é usado para educar, levantar, edificar. Então a palavra que o Oda usou aqui, Iku, é difícil de traduzir, mas essa explicação faz sentido. Seria algo como a fruta da nutrição, em tradução um pouquinho mais literal. Agora sim, a fruta só funcionar de objetos eu acho perfeito, apesar de quebrar nossa teoria da gigantificação. Por que eu acho isso aqui muito bom? Porque segue uma regra estabelecida há muito tempo com a fruta de Chique Leão Dourado. Ele só levitava objetos, não humanos. Porém isso me faz desgostar de um dos pontos que eu considero mais infames ali do arco de Wano. Porque eu acho que é muita conveniência de roteiro, que é a fruta da Shinobu. A fruta da Shinobu não deveria funcionar em humanos, deveria seguir essa regra. A sua fruta do amadurecimento é muito mais atrelada ao maduro de frutas que chegam ao ponto de apodrecer. Inclusive ela apodreceu o chão em uma parte da história lá em Wano para escapar de um Boro Brief do Kaido. Então se ela usasse isso em humanos, em tese ela deveria apodrecer a parte que ela toca. Ou seja, nem deveria funcionar em humanos. E se funcionar, não deveria envelhecer Momonosuke. O que na época, confesso, eu achei uma péssima escolha do Oda, porque tinha outros meios para envelhecer ele, como o conteúdo original do Tama Tebako. Mesmo que o Hold Jones tenha usado para fazer seus esteroides, era só colocar que algo original sobrou e o Jinbe trouxe. As lendas desse tesouro nos mitos japoneses dizem que envelhece as pessoas quando o baú é aberto. Mas bom, continuando. Biblo não conseguindo usar isso em humanos é bom porque limita a possibilidade de um exército gigantificado e segue as regras gerais criadas pelo próprio autor. E por fim, ela está aqui há séculos cuidando dessa biblioteca enquanto Robin revive as boas memórias de Ohara pelo cheiro dos livros da sua terra natal. O Luffy e o Usopp estão brincando ali um balanço com as crianças gigantes que estão morrendo de medo dessa adrenalina causada pelo brinquedo. E depois da Nami socar o Luffy e o Usopp por assustar as crianças, temos uma das melhores cenas do capítulo, porque as crianças correm para os braços de Gerd em prantos. Mas para nossa surpresa, o Sanji nota que esses moleques são os mesmos em qualquer parte do mundo. Que eles tiram uma casquinha da Gerd igual o Momonosuke fez com a Nami. Bom, o Kron ele chega na escola Walrus.
ataca o Luffy para testar o poder do Yonkou, ao qual o Luffy responde com um Elephant Gun na terceira marcha. É um bicho doido, né? Porque um golpe desse aí derruba um Doflamingo da vida. Felizmente o Luffy não mirou na criança, tá? O Luffy fica feliz ao ver que pelo menos alguém ali sabe lutar. Já as outras crianças gigantes temem Luffy pela violência e também odeiam o Kron, porque o consideram rude e agressivo. Kron também não gosta dessas crianças porque os acha um bando de crianças fracas e chatas. Oda está realmente trazendo bastante essa questão de violência versus pacifismo, especialmente com os jovens aqui. Vimos o inverso dessa ideia lá na Ilha dos Homens Peixes, onde a violência acabou sendo necessária para proteger as pessoas, mas estava claramente separada daquela violência cheia de ódio. Agora estamos explorando mais a violência pela violência, e eu acho que ela vai desempenhar um papel muito importante na revolução que está por vir. A violência é sempre a resposta? Ser violento é inerentemente ruim? Quando confrontado contra um governo tirânico, você se rende e morre ou pega suas armas e luta pelo que é certo? E a história de fundo do Loki eu acho que vai ser o que mais vai levantar essas questões. Após isso, temos uma revelação em tanto. Kron, ele é meio gigante e meio humano. Sua mãe é Ripley e seu pai era um pirata humano que se diz tão forte quanto um guerreiro gigante. E a melhor parte disso é o Sanji descobrir que humanos podem se casar com gigantes. Isso aí pode superar seu sonho de encontrar o Albu. Você pode praticamente escutar as engrenagens girando no seu crânio nessa cena. Agora, primeiro o Kron em si. Oda colocar ele como um mestiço humano e gigante é interessante, porque eu pensava que isso era basicamente os bucaneiros, que têm sangue gigante. Mas ao que parece, a outra parte que compõe a raça de Kuma, além dos gigantes, deve ser alguma outra raça lendária. Talvez a dos deuses, como Nika. Porque Kron parece mais um gigante comum do que um bucaneiro. E isso aumenta mais o mistério dessa raça tão lendária. Agora, quem é o pai de Kron? Lembre-se que a mulher lá do bar deu ao Kron uma cesta de comida para levar para o seu pai e para sua mãe. Então quem quer que seja é alguém que reside em Elbaf. O casamento informal de Ripley com o seu marido humano, provavelmente a silhueta que já vimos aqui em Elbaf e que eu aposto ser quem conversou com o Crocus, pode muito bem ser o casamento que o Shanks estava presente lá na capa do capítulo 838. Apesar que a Ripley diz que ele não quis se casar por conta da passagem do tempo para ele, mas mesmo assim talvez fizeram uma cerimônia. O fato dele ser um ex-pirata forte adiciona pontos de bônus para definitivamente ser Scooper Gaban, se for o casamento que o Ruivo foi. E vai estar aqui espelhando o relacionamento de Rayleigh com Shaq, que eu acho interessante. Eu pessoalmente acho que deve ser ou um membro dos Piratas Roger ou um membro dos Piratas Rocks, já que ele é um ex-pirata e com os nomes mais prováveis sendo Scooper Gaban e claro, Chique, o Leão Dourado. Após isso, Robin, Frank, Brook e Jinbe ganham suas roupas vikings como os outros membros e ficaram simplesmente iradas. Frank quer ver a lendária árvore Adão. O Sal explica que algumas árvores Adam crescem em diferentes partes do mundo, mas a de Elbaf é a mais antiga, o que é legal porque se conecta muito com a árvore Eva da Ilha dos Homens Peixes. Porque quando o Soap chega lá na Ilha dos Tritões, ele escuta sobre a árvore e ele na hora percebe que ela é uma versão maior do manguezal Yarukiman lá de Shabold, aquelas árvores que soltam a resina de revestimento. Mas bem, mudamos então para o castelo da vila, que se chama Aurust. Lá, Dark Shanks e a mulher misteriosa envolta em bandagens encontram dois guardas gigantes. E a mulher diz que eles estão procurando por alguém chamado Loki. O que eu acho curioso é que o jeito que ela fala passa a impressão de que eles não se conheceram pessoalmente ainda. Os guardas gigantes se recusam a responder, então a mulher atira algo em um deles que grita de dor e cai no chão. Isso é interessante, pois eu acho que eles vão libertar Loki para que ele possa declarar guerra a Elbaf e iniciar o Ragnarok. Mas claro, seu plano vai ser frustrado por seu acordo desconhecido com Luffy e quando ele ver o Gear 5 e perceber que o Luffy é o Deus Sol e não ele. Então o plano deles vai sair pela culatra, porque é isso que o Luffy faz com planos. E bom, aqui temos uma amostra e tanto do poder do que presumimos ser um dos Cavaleiros Sagrados. Porque se vocês notarem bem, galera, vão ver que quando ela agacha para usar seu poder, bandagens brotam no gigante antes dele se quebrar e cair de dor. Sim, olhem esses dois quadros. A garota Cavaleira Sagrada tem o rosto coberto de bandagens
e as usou para atacar o gigante no castelo. Bom, ela pode ter uma fruta da múmia, o que é interessante porque apesar da múmia não ser uma criatura mitológica para ser uma Azuma mítica, pode acabar entrando como licença poética. Algo ligado diretamente a Arabasta no passado, ou então pode ser de fato uma paramécia da bandagem, o que é bem versátil. Se infundida com Haki, se torna perfeita para missões de captura e restrição. Isso, claro, me faz pensar sobre as bandagens ao redor dos olhos de Loki, né? Ele foi forçado, controlado mentalmente a matar o rei e sair em fúria por Elbaf. Se for esse o caso, em breve poderemos ter outros gigantes forçados a lutar contra os chapéus de palha, se essas bandagens permitirem tal controle. Legal isso, né? Agora, outro ponto é que o Shanks aqui, o Dark Shanks, ele tem um sabre. Bom, sabres são comuns na série, dado que é uma série sobre piratas, mas como o Shanks original tem Griffon, que é uma das duas lendárias, imaginem se esse aqui fosse irmão e tiver em sua posse a espada Ace, que pertenceu ao Gold Roger. Roger, quando deixou o navio Ouro Jackson em sua partida, estava com a espada. Ou seja, ele não a deixou como presente lá na última ilha, em Laugh Tale. E ele possivelmente a levou quando se entregou à marinha. E como não sabemos o que houve com seu corpo após a execução, imaginem se esse irmão que odeia tanto Shanks pegasse a espada Ace do seu ex-capitão. Guardem isso, porque seria épico. Bom, estou feliz que os Cavaleiros de Deus não estejam aumentando a temperatura imediatamente, tentando queimar Elbaf até o chão. E é muito interessante que eles também estejam atrás de Loki. Imaginei que eles seriam os antagonistas desse arco, mas porque eles estariam seguindo os Chapéus de Palha. E as coisas estão ficando bem melhores quando vão para caminhos que a gente não espera. E depois disso vemos uma festa lá na cidade com os tripulantes do Chapéu de Palha e os gigantes. O Dory, Brog brindam, compartilham as copas da amizade para expressar toda a gratidão que os gigantes têm à tripulação por tudo o que eles fizeram no passado pelos gigantes. Eu acho muito legal como o Hyruujin ainda é extremamente grato a eles por salvá-lo de Sugar. O que me causa um pouquinho de estranheza aqui nessa cena é o arco começar com uma festa. Porque lembrem que festas acontecem sempre ao fim do arco. Isso pode ser um sinal dele terminar de uma forma mais trágica. Por fim, no ápice de tudo temos a montanha Jaru chegando na festa. O mais velho dos gigantes com seus 408 anos está com uma espada enorme fincada na cabeça. O Luffy fica surpreso ao ver o vovô que tem uma espada atravessada na cabeça, ao qual o Joro diz que teve sorte que o seu capacete o salvou disso. Ele dizer que teve sorte que seu elmo salvou enquanto a espada está atravessada na cabeça é uma das piadas mais engraçadas de One Piece, galera. Desculpa. Oh meu Deus, cara. O capacete salvou a espada atravessada na cabeça. Mas ó, falando sério, com o Joru capaz de funcionar com essa espada em sua cabeça e o Kuma capaz de ter sua própria vontade após basicamente ser lobotomizado, estou começando a pensar que aqueles com a linhagem dos gigantes têm força de vontade para manter seus corpos funcionando, apesar do que acontece com seus cérebros. Também se alinha bastante com a teoria, eu gosto bastante, aquela teoria do Barba Branca ser um bucaneiro também. E como ele continuou a lutar depois que o Akainu derreteu quase metade da sua cabeça. Mas bem, Joru estava vivo na época de Noland, olha só, isso é alucinante. Claro que esse é o verdadeiro problema, porque significa que Jaru provavelmente teve avós ou bisavós que estavam vivos no século perdido. Como os gigantes vivem cerca de 300 anos ou mais, ele poderia muito bem ter conhecido alguém que sobreviveu ao século perdido. A espada colocada no cérebro aqui do Jaru pode afetar sua capacidade de contar histórias, tá bom galera? Então eu acho que é por isso que ela tá ali. Então vai ser interessante ver como o Oda toca esse enorme elefante na sala. Já que logicamente o que quer que tenha acontecido durante o século perdido, há pouca razão para que os gigantes não tenham registros quase perfeitos desses eventos. Sejam eles escritos ou passados adiante pela tradição oral. Bom, não esperava outro capítulo esse ano ainda. E é um ótimo capítulo, é um bom encerramento de ano. É bom ver que a coruja na biblioteca tem sim uma Akuma no Mi adequada. E que os chapéus de palha são reconhecidos pelos gigantes na terra de Elbaf. Ter o grupo falso de Shanks e companhia como supostos novos inimigos tão perto e Loki ainda em espera é definitivamente algo interessante de assistir se desenrolar. Mas por enquanto
encerramos nosso ano de One Piece da melhor forma possível. Como diz o nome do próprio capítulo, brindando a nossa amizade. Então meus amigos, um bom ano para vocês, que 2025 seja abençoado, que vocês realizem seus sonhos ou que pelo menos você dê o passo em direção a ele, tá bom? Celebrando nossa amizade, desejo tudo de bom para vocês. Até a próxima, obrigado por assistirem, obrigado por esse ano incrível e espero vocês no próximo. Tchau, fui.